Voltou? Então fica aí, o canal é bom. Este aqui é o canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Se inscreva, dê um like, comente, compartilhe, mande pra família, mande pra todo mundo, mande... Ah, tá. Quando se inscrever, aperta no sino. Tem um sino, vai ter a opção todas ou sininho. Você clica no sininho porque toda vez que houver um vídeo novo, você fica sabendo nas notificações do YouTube. Vamos pro temão, gente, vamos pro temão. O que é esse movimento de confissão positiva? Eu fiquei pensando de uma maneira rápida para falar isso, porque o assunto é vasto. E como a gente está na época dos vírus, a gente está pensando muito em vírus, então digamos que o movimento de confissão positiva é um vírus. O que é o movimento de confissão positiva? É aquele movimento religioso, cristão, que diz que o que você confessa com fé, acontece. O que você fala, acontece. O que você determina, acontece. Esse é um movimento originado nos Estados Unidos, tem que vir dos Estados Unidos. Por que tudo tem dos States, né? Não vem nada da Bolívia, da Guatemala, né? Não vem da Malásia, é dos States. É assim, hoje ou é States ou é Coreia, né? Então, é um movimento originado nos Estados Unidos que tem muita força no seu início já, nos anos 50, nos anos 40, 50, 40, 50. E assim, ó, triste da pessoa que não sabe a origem das suas ideias. Então vamos pensar aqui, porque muitos de vocês, você nem sabe se a sua igreja é de confissão positiva. Aliás, talvez o seu pastor seja de confissão positiva e ele nem sabe por que ele é. O movimento de confissão positiva tem essa pegada. Você fala, você determina, você diz e acontece. Você já viu como é que o R.R. Soares ora? Já viu? Tem um momento que ele está ali supostamente falando com Deus, mas tem um momento que ele não está falando com Deus. Ele está fazendo confissões positivas. Ele está dizendo, ô leucemia, vai embora. Ô mal, vai embora. Satanás, saia daí. Ele está confessando coisas que ele supostamente quer que aconteça. Caroços, eu te repreendo, eu te mando embora. Como eu falei que o movimento é um vírus, então o vírus tem suas variantes. Né? Muitas. A última delas é o coach, o pregador da teologia do coach. Os proponentes do passado, os famosões lá dos Estados Unidos, são pessoas como Kenneth Hagin. Kenneth Hagin tem muita influência. Ele é o monstro gerador do Macedo, do Valdomiro. O Valdomiro não sabe que é influenciado pelo Kenneth Hagin, mas ele é. Ele é o monstro gerador do Soares. O Soares sabe. Aliás, ninguém é mais fã do que o Soares do Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin, para mim, ele tá à beira do débil mental, assim. Uma vez eu fui ler um livro de Kenneth Hagin chamado Autoridade Espiritual. Ele falou que ele estava um certo dia e apareceu um demônio. Aliás, apareceu Jesus. Oi, Hagin, tudo bem? Como é que você tá? Hagin, você tá aí? Você tudo bem também? Hagin, você tá aí? Kenneth Hagin, eu vim lá do meu trono só para falar com você, Kenneth Hagin. Aí Kenneth Hagin começa um bate-papo legal com Jesus, tipo, você tá bem? Tudo bem. Você é o rei. Tudo bem, você também. Aí começam a conversar. No meio da conversa aparece um demônio. O demônio fica entre o Kenneth Hagin e Jesus. E o Hagin fica apavorado, segundo ele. Ele fica esperando que Jesus expulse o demônio. Aí ele diz, Jesus, o senhor não vai fazer nada? E aí Jesus responde, não, Hagin, eu te dei autoridade. Você... Eu tento ficar sério. Você tem autoridade, né? Então esse é o Kenneth Hagin que gerou
o Soares, que gerou Macedo, que gerou essa gente. Uma vertente aqui no Brasil é a Valnice Milhomes, com o movimento Palavra da Fé. Aliás, a confissão positiva, lá no começo, chamava-se Palavra da Fé. É importante que você saiba o que estava acontecendo no mundo naquela época, no mundo literário. O que estava explodindo no mundo literário eram os livros de autoajuda de Napoleão Hill, de Dale Carnegie, de Vincent Peale. Então, esses caras entenderam que o mundo gostava do autoajuda, que o mundo gostava do negócio do pensamento positivo, do poder infinito do seu subconsciente, do poder infinito de sua mente, do poder das suas palavras. E esses caras fizeram o quê? Eles casaram o autoajuda com linguagem bíblica. Batata, deu certo. Espiritualmente foi uma desgraça, mas comercialmente os líderes ficaram multimilionários. Todos eles, até o Jim Baker ficou milionário. Todo mundo, muito milionário. Tem um cara chamado T.L. Osborne, que o Soares também gosta muito. T.L. Osborne, ele é um dos primeiros a querer ostentar a riqueza. Não só era importante o líder ficar rico, mas ele precisava também ostentar a riqueza. Aliás, esses pastores da prosperidade, eles são muito vaidosos, os líderes, né? Eles são muito vaidosos. Alguns deles só perdem pro diabo. Você olha pro cara, você pensa, Jesus andaria desse jeito. Não é possível, mas por que Jesus não pegou umas dicas com esse cara? Se Jesus não andava desse jeito, estava errado. Olha o pavão, olha a vaidade do sujeito, né? E como eu disse, alguns deles só perdem pro diabo. Agora, atenção. Presta atenção, o que é a sua igreja? Você nem sabe se a sua igreja, se o seu pastor é de confissão positiva. Então presta atenção como ele fala. Ele ora pedindo a vontade de Deus. Jesus ensinou a orar, se faça-se a tua vontade. Se alguma coisa pedirmos segundo a sua vontade. Porque o critério não são as minhas palavras, não são o que eu confesso. O critério para Deus fazer todas as coisas é a vontade dele. Efésios 1:11 diz que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não faz fora da vontade dele. Ele não muda. Por isso, o evangelho da confissão positiva, que é o mesmo da prosperidade, fica dizendo, você vai mudar o coração de Deus, você vai surpreender Deus, você vai surpreender Deus. Que Deus é esse que tem surpresa, gente? Um Deus onisciente, onipresente, sobre quem todas as coisas estão debaixo da palavra do seu poder. Que Deus é esse que tem surpresa? Se o seu Deus tem surpresas, ele não é o Deus das Escrituras. Talvez seja um demônio aí que você adora, sei lá. O Deus onisciente, onipresente, onipotente, onitudo, onissuperpotente, ele não tem surpresas. Então quem determina todas as coisas é a vontade de Deus. Mas R.R. Soares nunca orou pedindo para Deus fazer a sua vontade. Você nunca vai ver ele pedindo que Deus faça a sua vontade. Nunca. Ele diz que isso até atrapalha. Não ajuda em nada e ainda atrapalha. Então, olhe como é que seu líder fala. Se ele fica falando, eu repreendo, eu determino, eu não aceito. Tudo isso é linguagem do confissão positiva. Aqui no Brasil, o vírus tem suas variantes. Tem suas variantes. Aqui no Brasil, ele deu uma casadinha com termos do candomblé, da macumba, da imbanda, da quimbanda, como, por exemplo, expressões de tá amarrado. Não tem na Bíblia. Você já viu na Bíblia? Os apóstolos, vamos orar, gente. Tá amarrado. Já viu Jesus dizendo, tá amarrado em meu nome? Eu recebo, né? Eu recebo, para com isso. Eu profetizo. Você já viu na Bíblia alguém dizendo eu profetizo que não seja Deus que tenha mandado? Então, o evangelho de confissão positiva, ele tem suas variantes e gera muitos monstros. Agora, atenção. Ele não faz sentido. A confissão positiva não faz sentido, porque a vida da maioria do povo é uma droga. Ele faz sentido para os líderes, comercialmente. Os líderes comercialmente são atendidos. Financeiramente são todos milionários. Se você é um líder denominacional
de confissão positiva, você fica milionário. Porque o dinheiro flui no ralo. Você fala de pensamento positivo, autoajuda com outros nomes, confissão positiva, o povo fica doido e dá tudo. Faz sentido, mas para o povo não. O povo continua na sua vida miserável, o povo continua com os casamentos e famílias destruídas, o país não para de crescer a violência e o consumo de drogas, as instituições não diminuem a corrupção. Então, tem mais efeito de escândalo do que efeito positivo. Os líderes, apesar de se darem muito bem com o evangelho de confissão positiva financeiramente, mas o evangelho de confissão positiva não atende nem os líderes, porque todos eles morrem como todo mundo morre. Todos eles pegam câncer, todos eles têm problema de visão. O Valdemiro tem um joelho bichado e ele se trata em hospital particular. O Macedo tem a mão seca. O Macedo usa óculos, agora deve ter trocado por lente, que não usa mais óculos. O Davi Miranda morreu de infarto. O Davi Miranda usava óculos. Então, a confissão positiva não atende, a teologia dos líderes não atende ele quando eles precisam. Por quê? Porque é uma mentira. O evangelho da confissão positiva não faz sentido para Jó. Faz sentido Jó dizendo, eu não recebo, eu não aceito. Morreu todos os meus filhos, mas eu não aceito. Vai ressuscitar todo mundo agora. Perdi tudo, estou com o corpo cheio de ferida. Não aceito. Não, havia um projeto maior por trás daquilo que traria respostas específicas no tempo de Deus. Mas os primeiros filhos ele perdeu. Mesmo que tenha ganho outro, mas perdeu todos os seus filhos. Perdeu. O evangelho da confissão positiva não pode, na boca de Jó, dizer, eu não aceito perder o filho. Perdeu. O evangelho da confissão positiva não faz sentido quando Paulo, em 2 Coríntios 11, fala, gente, em frios muitas vezes, em fome, nudez. O evangelho da confissão positiva não faz sentido quando Jesus diz, sereis odiados por causa do meu nome, vos matarão, vos perseguirão. O evangelho da confissão positiva não se encaixa com os heróis da fé, que a Bíblia diz, muitos foram atravessados a espadas, perseguidos, tendo que viver escondidos nos antros do mundo, nas cavernas. O evangelho da confissão positiva só faz sentido por descrente, que não conhece a Deus e só quer tirar vantagem. É isso. Agora, quanto às variantes, são muitas, né? Pessoas como Valnice Milhomes, eu sempre me pergunto, por que alguém como Valnice está nessa, né? Inclusive o movimento, a igreja de Valnice chama-se Palavra da Fé, que é a mesma coisa para confissão positiva. E por que, gente? Porque Valnice, tão prudente em muitas coisas, tão sábia em muitas coisas, mas é seduzida por esse negócio, eu confesso, e acontece. Já se deu mal em algumas roubadas, já se deu mal. Quem não lembra do episódio Marina, embora ela diga que não tenha profetizado, mas deu a entender para todo mundo que Marina seria a presidente. Se deu mal. Se deu mal em outras coisas que eu sei que para não machucá-la não convém mencionar. Mas aí os livros estão em todo canto, né? Os livros estão em todo canto, pregadores como Fernando Subirá e o outro lá, os coaches e o menino lá do Marçal e a igreja de Lagoinha e Hillsong da Austrália, todo mundo é de confissão positiva. Então, perceba, faça esse teste. Minha igreja é dessa onda, eu nem sabia, né? É um vírus dentro do cristianismo. E o mundo gosta. E as igrejas de confissão positiva crescem na velocidade da luz, porque o povo está lá para cumprir a profecia de 1 Timóteo, que as pessoas procurarão líderes conforme as suas cobiças. Não estão procurando a palavra de Deus, não estão procurando crescimento espiritual, mas satisfazer as suas cobiças. É isso. Que Deus nos livre dessa desgraça
chamada Movimento de Confissão Positiva, hoje com suas vertentes. Ah, olha só, como monstro gera monstros piores, eu estava falando do T.L. Osborne. Sabe quem era um companheiro de T.L. Osborne? William Branham. No Brasil, Branham gerou a igreja Tabernáculo da Fé, que está chegando no nível de dizer que Branham é Jesus. Olha a loucura. Branham era o rei dos milagres. Câmeras cinematográficas filmavam os milagres dele nos anos 50 já. E aqui no Brasil tem o pessoal do Tabernáculo da Fé, o nome de Branham, que é um nome sagrado. Só pode ser do diabo um negócio desse. Começa como um vírus que tem variante, que outras variantes, que outras variantes, que outras variantes. Por isso que muitos naqueles dias vão dizer, você sabe, né? Senhor, fizemos isso, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Deus te livre dessa hora, volte ao evangelho puro e simples. Valeu! Conhecia o movimento de confissão positiva. Você acredita mesmo que eu determino que serei presidente da República? Determino que meu filho que morreu há 11 anos vai ressuscitar do cemitério. Determino. Você acredita mesmo nisso? Volte à lucidez. Volte. Valeu!